Como identificar no comportamento de uma criança que ela pede socorro? Este é o tema da nossa live de hoje, atendendo um público muito especial, que são as mães. Pessoal, muito boa noite. Iniciamos a nossa live fazendo agradecimentos por sugestão da Johnny Martinazzo, funcionária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que sentiu a necessidade de saber de como nos dias atuais devemos prosseguir com nossos filhos na nossa casa. Vamos colocar a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, eu vou pedir que a senhora peça para participar, e se eu não consigo colocar a senhora na live. Muito boa noite, doutora Cláudia. Boa noite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Agradecendo também a todos aí que estão participando. Doutor Ubaldino aí, uma honra tê-lo aqui assistindo a nossa live, que é uma figura ilustríssima aqui em Minas Gerais. É uma pessoa de uma competência, uma profissionalidade magnífica. Então, é com muita honra tê-lo aqui assistindo. Também as mães que trabalham nos cartórios do Tribunal de Justiça de Blumenau, que abraçaram essa ideia da live, né, doutora? Os profissionais da criminologia, da Cadepol. Johnny, né? Johnny, já falei sobre a Johnny, ela foi muito necessária para que tudo acontecesse. O superintendente da Cadepol de Minas Gerais, ao doutor Rodrigo Azambuja, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, que trabalhou muito tempo na promotoria da infância e juventude da cidade de Canoas, a Rúbia, a Priscila, o Gabriel Teixeira, a Josiane, né, que são os responsáveis pela organização da nossa live, os professores e acadêmicos da faculdade Dante Alighieri, Uniaselv, aqui de Blumenau, a dona Lourdes, né, França, de 91 anos, mãe da nossa palestrante, Cláudia Pado, que está assistindo a live. E também a dona Janira Almeida, minha mãe, né? Não poderia deixar de homenagear ela, a nossa família, amigos, colegas e todas as mães aqui presentes. Incluindo aí, o Henrique, só mais um aí que eu estou vendo. Tem mais uma aluna minha que está entrando aí, a Letícia Viana. Tem o doutor Célio, delegado do Piauí. Mais uma vez aí, obrigada pela participação e presença. Muito obrigado, doutor Célio. Eu sei da sua autoridade, que está sempre junto aí com a nossa doutora. Também quero dizer que a doutora Cláudia Pádua é da minha felicidade, né, doutora, em aceitar esse convite para dar essa palestra. A senhora, que é criminóloga, e analista de inteligência criminal, especialista em criminologia pela PUC e a Cadepol de Minas Gerais, colaboradora da revista Psique, com artigos sobre criminologia, que inclusive me mandou alguns hoje, fiquei maravilhado. Palestrante, escritora, comentarista de rádio e TV e autora do livro O Criminoso e Seu Juízo, Existe Prazer em Matar? Doutora, seja muito bem-vinda. Deixo a palavra com a senhora para a gente fazer essa sequência aí. Tive que ajeitar minha câmera aqui porque estava... Seja bem-vinda, mais doutora. uma vez, muito obrigada pelo convite. A Dione também, de Santa Catarina, aos promotores de Santa Catarina, aí as faculdades, Universidade de Santa Catarina, Ministério Público. E enaltecendo mais uma vez aí a presença do doutor Ubaldino, que muito me honra. Inclusive meu colega como professor também na pós-graduação de Ciências Penais, do doutor Rogério Greco, e é uma pessoa a qual eu tenho muita honra de tê-lo aqui. E mais uma vez agradecendo a todos que estão mais uma vez assistindo a nossa live, para a gente falar um pouquinho
sobre esses sinais de alerta. Como que uma criança emite esse sinal de alerta? Inclusive, nós vivemos aí recentemente o caso Henry, e ao qual toda uma trajetória da criança, onde ela emitia vários sinais e a mãe não percebia, a mãe não conseguia ver isso. Inclusive, eu falei na última live sobre um detalhe, um mínimo detalhe que, quando a TV pronunciou, eles no elevador, no colo da mãe, o padrasto em frente, tentou acariciá-lo e ele simplesmente reprimiu essa carícia. Ou seja, é muito rápido. Então, você tem que prestar muita atenção nesse detalhe. O que ele fez? Ele pega o ombro da mãe, ele crava a mãozinha e arreda o ombro da mãe para trás. E como era um espelho, porque estava no elevador, o que aconteceu? A gente percebeu que ele simplesmente brincava com o cabelo da mãe. Então, ele pegou uma parte e ficou no cabelo da mãe segurando. Quando o padrasto foi até ele fazer nova carícia, a gente percebe que ele segura com mais agressividade o cabelo da mãe e move a cabecinha lentamente, pedindo um apoio. Então, ali, ele já estava dando sinal de que algo estava errado, né? A criança emite sinais, vários sinais, ou seja, são problemas escolares, notas baixas, isolamento, agressividade com os coleguinhas, agressividade com figura de autoridade. Ela tem insônia. Nesse caso do menino Henri, a senhora que participa bastante, né, dessas lives aí, inclusive deu várias entrevistas, a senhora apontou, né, que ele pegou no cabelo da mãe, e aí eu pergunto para a senhora, e por quê? Por medo? Ele estava com medo, com horror? Qual é o sentimento da criança nesse momento, assim, quando ela provavelmente ela já está sendo agredida, né, ou escondida, ou, né, em conluio com a mãe? Com certeza. Quando a criança utiliza esses 2 dedinhos, ele está dizendo para a pessoa que ele está em perigo iminente. Ou seja, ele está pedindo total socorro ali. E a mãe não percebeu. A gente percebe quando alguém pega no cabelo, mesmo que seja um fio, você consegue perceber. E a mãe ali estava completamente ausente. Mas, enfim, voltando aí aos sinais de alerta, existem a insônia, a perda de apetite, ou até mesmo, além da anorexia, existe a bulimia, a compulsão por alimentar. Então, a mãe deve perceber esses sinais precoces. Também uma curiosidade sexual excessiva ou um conhecimento inapropriado para a idade da criança. Depois, muito importante na escola, acompanhar se ela está fazendo desenhos retratando abuso sexual. Quando ela retrata, quando ela descreve, ela pode colocar a família. Então, a família, se ela circular a família, ela está tendo um problema da área sexual. Ela foi agredida. Então, é muito importante ali os professores que estão junto a essa criança perceber esse tipo de ajuda, que a criança não vai falar. Ela pede ajuda emitindo esses sinais. E automaticamente a criança às vezes não desenha os olhos, importante sinal. Ela não desenha os dedos das mãos. E quando ela não desenha os dedos das mãos, ou até mesmo ela pode desenhar um dedo alongado, quando esse dedo é muito alongado, é sinal de agressividade muito forte. Ela está vivendo uma agressividade. Quando ela tem interesse por filmes, por jogos eróticos, a gente vai falar sobre isso também, dos jogos do Roblox, do Momo. Tem o PT também, que é um jogo agora que está inicializando aí os meninos a serem malvados, a serem agressivos. Tem também a criança, ela sente incômodo ao ser abraçada, ela não gosta daquela proximidade. Uso de palavrões, gestos obscenos,
As meninas apresentam dor, inchaço, sangramento na área genital. Existem hematomas pelo corpo que a mãe deve prestar muita atenção, inclusive ao deixar com babá. E principalmente, gente, é isso um fator excepcional. Quando o prestador de serviço entra na sua casa, essa criança não pode estar sozinha. Por quê? Eu já tive caso que esse prestador de serviço, um eletricista, entrou para fazer o serviço na casa de uma moça e, entrando lá, ele quis estuprá-la. E ela lutou muito antes de morrer. Consequentemente, ele saiu da casa, deixou tudo trancado e ela morava sozinha. Então, foi-se descoberto isso 3 dias depois, quando um vizinho percebeu que tinha alguma anomalia através do odor que ali emitia. Então, isso é muito importante, não deixar prestador de serviço entrar na sua casa sem a presença de um adulto. Outra coisa, não dar informações, pedir aos filhos, não dê informações. Escola, quantos que moram na casa, qual que é o nome do pai, idade de filhos, a rotina, onde costumam viajar. Se o pai, por exemplo, tem um adesivo no carro e aquilo ali é visível, a pessoa que está observando a casa, ela sabe a hora que o pai sai e retorna do trabalho. Então, isso aí é um perigo muito grande, porque exatamente nesse momento que as coisas podem acontecer, geralmente no início da manhã e no final da tarde. Inclusive, aparecimento de doenças sexualmente transmissíveis na mulher, no caso de ter aí uma compatibilidade na área sexual com o estuprador, pode ocorrer muita erupção ao redor da boca. E por que isso? Porque causa a gonorreia. Então, essa doença sexualmente transmissível, a criança vai ficar com aquilo na boca. Então, ela começa a salivar e apresenta esse tipo de secreção ao qual a mãe ou o pai deve estar muito atento em relação a isso. E também uma falta de confiança na figura masculina, uma instabilidade emocional, com depressão, com tristeza, um choro sem razão, uma ansiedade, um repúdio de ver alguém muito próximo ao qual ela gostava, ao qual ela tinha muito apreço por aquela pessoa. Então, isso é muito importante. E aí vem a pergunta, o que motiva uma criança a mentir para os pais, ao invés de relatar o que aconteceu? São 2 coisas importantes. Primeiro, a intencionalidade dessa criança. Ou seja, ali são as crenças. Eu vou mentir, porque de repente ninguém vai me pegar. E se me pegar, não vão acreditar em mim. Por que isso? Porque ela já tem um discurso do agressor em dizer para ela: olha, se você contar, você é uma mentirosa, você está inventando isso, você vai fazer mal à sua mãe, você vai causar separação dentro da família. Então, a criança já fica com aquilo na cabeça. E exatamente, mais um exemplo aí, o que aconteceu no caso Henry. O padrasto falava com ele isso a todo momento. Imagina uma criança de 4 anos recebendo esse tipo de informação. Então, isso é muito sério, é muito grave. Então, os pais têm que estar muito atentos em relação a isso. E solidarizando aí com o pessoal aí de Santa Catarina, né? Os meus sentimentos aí às famílias, pelo ocorrido, pela coisa, pelo absurdo que foi esse crime. E dizendo mais uma vez, né? Porque isso se repetiu. Houve em São Paulo, no interior de São Paulo, em Suzano, o mesmo modo operandi. Ou seja, um adolescente entrou e quando ele entrou, ele fez essa sangrenta divisão aí com professores, com os alunos. Mas a gente sabe que até na época eu comentei sobre isso, e porque esse aluno, ele estudava nessa escola. E o Fabiano, aí em Santa Catarina, ele é um menino, né? Um adolescente de 18 anos, ao qual o pouco que a gente sabe, pela divulgação ainda, pela pouca divulgação que está tendo sobre o caso
né, em relação ao que está acontecendo, as investigações. Então, é um menino que tinha medo de dormir sozinho, é um menino que pedia para dormir com o pai. E aí eu me pergunto, onde está a mãe desse Fabiano? Onde está a presença materna, que é tão importante nesse crescimento, nesse alicerce, nessa parte de sustentação do caráter emocional de qualquer criança? Mas então, doutora, vamos voltando, né? Porque hoje eu preciso matar minhas curiosidades também, né? Afinal, eu estou aqui para fazer perguntas. Eu estou em casa, vou me colocar na parte agora do pai. Eu vejo meu filho desenhando. Chego na sala, chego cansado do meu trabalho, e ele está ali, ele quer me mostrar alguma coisa. O papai já vai ver, só um pouquinho. E aí o papai, envolvido com outras atividades, acaba esquecendo. E vai na mamãe, a mesma coisa. E isso vai se seguindo, vai se seguindo. Qual seria o momento assim que eu consigo realmente enxergar, né, enxergar aquilo que ele está me mostrando? O que eu consigo, né, com efetividade assim, ver que, opa, a senhora falou que é os dedos. Eu não entendi essa parte dos olhos. Eles não desenham os olhos ou desenham? Geralmente, quando a criança está sendo abusada, ela coloca uma cruzinha nos olhos. Ou, geralmente, quando já foi estuprada, ela aumenta a saliência dos olhos. Então, em um desenho, ela mostra, ela conta para o professor, ou para a mãe, ou para o pai, para quem estiver acompanhando, ela conta isso do modo dela. Então, cabe a pessoa que está ali saber interpretar. E ela detona o tempo inteiro em proximidade. Por exemplo, se ela está sendo abusada ou se ela está sendo inquirida por alguém muito próximo, que geralmente é isso que acontece, o que essa criança vai fazer? Ela vai retrair. Quando ela retrai, ela mostra uma falta de confiança naquela figura masculina. E aí ela tem um repúdio ao ver aquela pessoa. E exatamente em quem ela deveria gostar. Então é ficar em sinal de alerta, por exemplo, em família, você prestar atenção, peraí, por que ela está se comportando com aquele tio? Por que o menino está se comportando dessa forma com aquela tia ou com aquela babá? Ou até com o padrasto. Então, são pontos onde você percebe que alguma coisa está errada. E a criança, ela perde o sono. Porque ela tem tanto pavor de que descubram e ela perde totalmente o sono. E ela tem enurese noturna. O que é isso? Ela vai fazer xixi na cama. Então, aquela criança que está fazendo xixi na cama, é necessário um acompanhamento psicológico para ver o que realmente está acontecendo ali. Qual a idade da criança que ela começa a se expressar? 2, 3, 4 anos? Qual é o momento assim que eles conseguem reagir a esses estímulos e colocar ou num desenho ou chamar o papai, a mamãe, né? Eu estou sofrendo abuso, eu estou sofrendo bullying, eu tô sofrendo... Qual é o inicial da idade, né? A criança de 2 anos, ela consegue mostrar para a mãe em um desenho, quando você pede, desenha a família para mim. Quando ela desenha a família, ela desenha, como eu falei, em círculo, onde ela põe a primeira pessoa que ela desenha é a pessoa que ela se identifica. A segunda pessoa, e assim vai em ordem cronológica. Geralmente, aquela pessoa que está abusando, aquela pessoa que está tentando algum vínculo com essa pessoa, com essa criança sexual, ela vai colocar essa pessoa distante do pai e da mãe. Então, quando ela te entregar o desenho, você pergunta, quem são esses? Quem são? Enumera para mim quem são. E esse aqui? Por que ele está separado? E ela vai te falar isso. A criança não mente. De 0 a 11 anos, as crianças começam a iniciação da mentira. Né? A fase da elaboração, a fase de puxar o tapete do outro, a fase da competição, a fase que vai causar algum tipo de prejuízo. Quando a criança completa 8 anos,
a criança já tem o alicerce do caráter e é nesse exato momento que ela começa a falar mais e dar mais alertas para os pais. Porque é aí que ela começa a se esquivar da pessoa. É exatamente nesse momento que ela começa a não querer ficar sozinha com essa pessoa. Se essa pessoa entra, você consegue perceber nos olhinhos dela, nitidamente um pavor, ela vai se retrair, ela vai puxar o corpo para trás, numa questão de total repulsa. E quando essa pessoa chega perto dela, ela simplesmente ela começa a tremer. Então você percebe um tipo de alteração. Mas e nesse caso, assim, aqui os dias de hoje são muito rápidos, né? As crianças, elas têm uma evolução muito nessa tecnologia. Sim. Mas aí, doutora, eu fico pensando, e quando a criança pega um ranço com uma pessoa, talvez uma babá ou alguém assim, que ela não quer, porque talvez a pessoa seja um pouco mais firme, mais dura com ela, vai cumprir o que a mãe, o que o pai pede, e aí, pode acontecer isso, ou ela sempre fala a verdade? A criança ela vai falar a verdade. Quando alguém está interrompendo o prazer dela, ela vai mostrar isso para a mãe. Por quê? Porque é a figura que está mais próxima. Quando existem pais separados, ela vai se identificar em muito maior grau com uma pessoa escolhida. Não necessariamente a mãe que está com ela no vínculo afetivo dia a dia. Ela pode estar muito mais ligada ao pai. Então, ele pode perceber. Essa babá, por exemplo, se é uma pessoa que é mais enérgica, você consegue perceber que ela gosta dessa criança. E a criança também gosta dela. Ela consegue emitir algum sentimento positivo em relação a essa babá. Mas se é uma babá que ela não tem vínculo nenhum, que essa pessoa faz mal a ela, ela retrai. E aí ela vai começar a falar mal dessa pessoa. Então já é um sinal de alerta muito importante. Mas então, pelo que eu entendi, esses sinais de alertas e pedido de socorro, eles vão fazer para a mãe. O pai dificilmente vai receber esse pedido, mas o pai ele consegue enxergar a parte externa, seria agressões, seria isso? Sim, a mãe, por estar mais próxima, em caso de pais separados, ela vai identificar isso melhor. Agora, o pai, se ele for um pai mesmo distante, um pai presente, ele consegue detectar isso na criança. Por quê? Ele encontrará com essa criança em dias alternativos. Então, ele vai poder perceber. Tem hematoma aqui, ela está apresentando muita dor de cabeça, está apresentando vômito. O vômito já é um presságio de sexo oral. Porque a criança não admite aquilo. Mas então o pai do menino Henri errou muito, porque pela entrevista logo no começo não era um homicídio, né? E depois isso foi aumentando, né? Os profissionais aí começaram a fazer denúncias e se chegou aonde estão agora com a prisão preventiva dele hoje. Mas eu, pelo que me lembro, eu assisti na televisão a mãe falando com o pai, como se eles fossem trocar informações sobre o filho, né? Ela quer ficar com você, eu não tenho jeito para ficar com ele, o Henri, ele está triste comigo, tudo aquilo. E parecia uma conversa muito normal. E o pai, eu pergunto para a senhora, o pai, ele ele está como vítima, mas então o pai não é tão vítima assim, porque ele não tomou nenhuma providência. Com toda certeza. Agora, não tinha um diálogo muito de simbiose, não tinha um diálogo de troca entre pai, filho e mãe. Por quê? O pai dizia para a mãe, qualquer coisa, você me chama aqui. E o que ela respondia? Ele vai chegar em casa, ele vai chorar, ele vai vomitar. Então, poxa, se um pai escuta isso, que o filho está vomitando, quando chega na casa da mãe, tem alguma coisa errada. Ou não vai para lá, fica aqui comigo, ou se for, vá buscá-lo se acontecer alguma coisa. Então, ele teve uma omissão aí, sim.
Porque nessa omissão, todo o processo dele... Obrigada, o Fernando, de estar aí também, o repórter que é investigativo da Rede Globo. Obrigada pela presença. E todo esse sinal dele, ele foi mostrando. Ele falou com a babá, ele falou várias vezes com a babá o que estava acontecendo, não só falando verbalmente, ela mesma escutava o que acontecia dentro do quarto. E quando a gente para e pensa, pera lá, dentro de um quarto é porque eu não quero que outras pessoas escutem. E quando ela relata para a mãe, e a mãe diz assim, bata no quarto, ela fala não, porque senão o Jairinho vai brigar comigo. O que a mãe no salão? Né? A mãe no salão. Então ela vai e fala, entra lá assim mesmo. Ela fala não. E quando ela mostra o tempo inteiro que ela estava preocupada, o sentimento que não ocorria com a mãe, por quê? É aquilo que eu tinha falado. É um sentimento muito narcisista. Ela não via o filho como um fator proteção. Ela via o filho como um empecilho na relação a dois. Infelizmente. E o pai estava nesse triângulo aí o tempo inteiro tentando apagar um fogo que já estava aceso. Agora, se ele tivesse percebido que a coisa estava num grau tão forte, tão ruim, ele nunca teria deixado esse menino ir. Tanto que no dia seguinte, ele disse assim, me perdoa, meu filho, se eu não pude fazer por você o que eu não pude fazer por você. Então, se eu digo isso um dia depois, é porque eu estou sabendo o que eu queria fazer e não fiz. Então, o fato de falar vai apaziguar uma culpa que, para mim, seria atenuada. Mas, na verdade, não é assim. Ele poderia ter feito. Mesmo caso do menino Bernardo, né? Mesma coisa. Porque a mãe já tinha falecido. E depois pensou-se até pelo próprio marido também, né? Pelo pai do Bernardo. E ele foi para os vizinhos falando que ele não estava sentindo bem ali com o pai e com a madrasta. Depois ele falou para a avó. Na última tentativa dele, foi o grito maior, foi quando ele foi para a casa desse amiguinho e com a mãe, olha como é que ela foi muito esperta. A mãe desse amiguinho ligou para o conselho e falou isso. Olha, o Bernardo está reclamando e o conselho diz, não, nós já estamos olhando. Tá, então se já está olhando, não tem problema. E aí aconteceu o que aconteceu. A dor dele era tão grande que ele falou para a mãe desse amiguinho e a mãe do amiguinho, muito atenta, entrou em contato com o conselho tutelar. No primeiro momento que eu assisti um vídeo que apareceu na televisão do menino Bernardo, fiquei assustado porque ele gritava, esperneava com grande raiva, acho que ele parecia até com a faca, né? Então eu fiquei impressionado com isso. Nossa, mãe, né? Como que se administra uma situação dessa? Então, esse pai, ele ausente. Totalmente ausente, porque... Não existia função paterna, né? Porque qual que é a função do pai? É a lei. Então, a mãe vai ser mais maleável e o pai vai ser a função da lei. A função exatamente do pai é introjetar a lei. E ele não fez isso. O menino estava perdido. Então, ele queria o tempo inteiro estar com a avó. É muito importante quando o filho, o filho da gente diz assim, pera lá, eu quero ficar com a minha avó, eu não quero ficar com a minha mãe. Alto lá, tem alguma coisa errada aí. Então, você tem que prestar atenção exatamente nesse detalhe. Por quê que ele quer ficar com a avó? A gente sabe que a avó faz tudo que pode, né? E o que não pode também. É a terceira, segunda e quarta mãe. Mas esse fato, ele tem que ser vivido entre os pais. Então, a avó não pode ocupar um lugar que não é dela. Ela tem um lugar de vó, ela não pode ocupar o lugar que não é dela, que seria o de mãe. Né? Então, tem mães que não se encaixam nesse perfil, ou não estão preparadas, ou não queriam, como eu acredito que foi o caso do menino Henry,
eu acredito que, com toda certeza, não foi o menino desejado. Porque se fosse um menino desejado, jamais o menino que pede socorro, segurando o cabelo da mãe, agarra, ele segura com a mãozinha no ombro da mãe, quando ele é acarinhado e o padrasto ele faz um toque com a mão muito rápido, ele vai e ele enverga os dedos. Quando uma pessoa enverga os dedos e você vai cumprimentar uma pessoa, é muito fácil observar isso. E aquela pessoa faz assim com você, ó, é com os dedos. Isso não é autêntico. Agora todo mundo vai ficar pensando nisso, né? Quando aquela pessoa que abraça mesmo, ela vai com a mão, ela vai com a palma da mão e não com os dedos. Aquela pessoa que te abraça e passa a mão assim, corre, porque é coisa falsa. Mas e a então, gente vê muito isso, né? E aquela criança que vai no supermercado, faz aquela banzé toda, aquela manha e segura e todo, constrange todo mundo. Aquilo ali é manha mesmo? O que que seria aquilo? É balda? Como diria minha mãe, é balda? Tem uma manhãzinha, né? Ou chamar atenção, porque a criança disputa o pai com a mãe, né? Disputa a mãe com o pai. Então, tem ali uma chamadinha de atenção. Opa, olha eu aqui. Mas você consegue perceber todo o processo se essa criança realmente tem alguma coisa errada. Porque o que essa criança mostra? A criança geralmente não mente. Quando ela começa a mentir, são 4 tipos de mentira que ela vai utilizar. A primeira mentira é a mentira antissocial. O que é essa mentira antissocial? Ela esconde um delito que ela fez. Por exemplo, até mais ou menos uns 3 a 4 anos. A mãe chega e pergunta, filha, Valentina, você fez o para casa da escolinha? Ela tá doida para ir para a internet. E aí ela fala assim, peraí, mãe, fiz. Aí você, para lá. Então, deixa eu ver. Me mostra aqui o que você fez. Ah, não, mãe, daqui a pouquinho. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Não. Primeiro você me mostra o seu exercício. Depois você vá para a internet. E aí ela entra na mentira branca. Já é uma criança mais maiorzinha aí. Ela aquela coisa que não prejudica a pessoa. Mamãe, olha, nossa, mamãe, você tá com um vestido feio hoje, né? Ai, não, aquele outro é mais bonito. Ela já tem um discernimento. E a terceira mentira é a travessura. É aquela que ela faz por diversão. Já entra no caminho do psicopata. E a última é o vazamento emocional, que é o principal, que é aquele sinal verbal e não verbal de que ela está mentindo. Ou seja, tudo aquilo que a gente sabe. É o esfenóide que vai mostrar, é o músculo zigomático, é a jugular, é o ombro esquerdo, é a trepidação da fenda palpebral, são a íris mostrando pontos de luz onde você percebe na hora de um interrogatório uma parada, alguma coisa que ela quis dizer e na verdade não é aquilo. Aí você troca, você faz um cruzamento cerebral e pergunta outra coisa, ela oxigena o cérebro, ela volta ao normal e ela esquece que ela está no interrogatório. São técnicas que são utilizadas. E aí você volta a pergunta depois de algumas perguntas. Você volta a pergunta crucial. Aí você pega. Então, são técnicas utilizadas que você consegue perceber onde que está a mentira, onde que está o início dessa mentira. E para a criança é muito fácil, porque ela não conhece ainda a fantasia das coisas, né? Então, ela vai tentar te dissuadir de uma forma para que você não bata, para que você não xingue, para que você não a coloque de castigo. Agora eu vou puxar já vou puxando a conversa, porque eu sou bom conversador. Então, eu tenho certeza que o pessoal quer saber, e a senhora tem especialista aí, e sabemos até que a senhora trabalhou aí nesses últimos dias em caso de estupro de crianças. Isso é uma coisa que deixa a gente injuriado, né? Imaginável, assim, ó, não existe sensação como profissional, como policial, não existe
em qualquer lugar, eu acho, da face da Terra, o que mexa mais com uma pessoa do que alguma coisa feita contra uma criança. E eu pediria para a senhora e para todos que estão ouvindo aí, se a senhora pudesse falar um pouquinho disso. Sim, agradecendo aí também a presença da doutora Gabriela, advogada aí. É tão interessante isso, Henrique, porque são fatos onde você não acredita que acontece, e acontece. Então, por exemplo, tive casos onde eu pude acompanhar de um estupro de uma menina de 11 anos, ao qual ela foi para reconhecer aquela pessoa. E quando ela chega para falar, para contar sobre o caso, ela simplesmente ela paralisa, porque ela vê do outro lado aquela pessoa que está ali, entre aquele tanto de pessoa que está na frente, de um vidro. Quando a coisa é muito real, você sabe que ela não está mentindo, e nessa parte do reconhecimento, ela paralisa. Por quê? Porque ela sabe que o agressor dela está ali. E o agressor era simplesmente o padrasto. Era o namorado que a mãe tinha colocado dentro de casa há simplesmente 2 meses. Então, é muito complicado. Depois, outro caso, teve de uma família muito boa, uma família extremamente unida, uma filha e o casal. E aí, a mãe começou a perceber que o marido estava esfriando, ele estava chegando mais tarde, ele sempre ligava falando que estava com os amigos, e não por ser um empresário, mas é porque ele estava demorando no cotidiano a retornar para casa. E aí ela contratou um detetive. E aí esse detetive teve um problema para poder falar com ela quem era a pessoa que o marido estava encontrando. E aí pediu para que a gente estivesse próximo para poder revelar a ela quem que era essa pessoa. Enfim, quando ela chegou lá para poder conversar, e ele preparou, a gente preparou também, conversando com ela, e ela sempre batendo na mesma tecla. Eu quero saber quem é, porque não é possível, eu conheço essa pessoa, às vezes, de repente, é uma amiga minha, isso é um absurdo. E aí o detetive mostrou a foto. Quando ele mostrou a foto, ela ficou patética, paralisada. Quem era a pessoa? A própria filha de 15 anos. Então, são casos que você não acredita, mas existe. E a gente acha que é na periferia? Não, não é na periferia. É muito próximo de onde a gente está. Então, mãe e pai, professor, educador, babá, aquelas pessoas que estão, as governantas de casa, tem que ter aí um feeling para poder detectar quando essa criança realmente está falando alguma coisa, está querendo dizer alguma coisa, porque ela grita. E ela grita o tempo inteiro. A gente passando para esses jogos de horror aí, que a gente está cansado de ver na internet, e um monte de menino, menino novinho, criança nova. A gente escuta as vozes, são crianças novas, aquele robô. E tem o Momo também, que é aquela coisa horrorosa, daquela caricatura de uma mulher, né, horrorosa, com o olho esbugalado, a boca toda costurada. Então, esses jogos estão fazendo o quê? Estão trazendo essas crianças, porque faz com que a criança deixe de ser mero espectador para participar daquele horror. E o que acontece? Ela não distingue a realidade da fantasia. Vicia e passa até a negligenciar suas obrigações. Ou seja, deixa de lado os estudos. E eu queria fazer uma pergunta aí. Então, a criança está assistindo esses jogos, certo? E aí aquilo sempre tem faca, tem sangue, tem faca. Ela pode investir contra os pais que estão... Ela pode investir contra os pais que estão dormindo por ter assistido esses jogos. Isso pode, de alguma forma, afetar ela e transformar ela, de repente, em um personagem daquele... Não tenha dúvida. Por quê? Porque esses jogos, eles tomam tanto o inconsciente dessa criança que o tempo inteiro que ela está ali, ela deixa de fazer afazeres para estar ali.
mexendo nesses jogos. E passa a ser o quê? Quase que o dia inteiro. Então, toma muito tempo da criança que deveria ser gasto com outras atividades, né? Então, o que ela pode fazer? O inconsciente dela ainda está em formação. E aí ela começa a gostar daquilo ali, então ela acha que é uma brincadeira que pode ser feita em casa. E quantos já não dilaceraram, né? Mãe, pai, por causa de uma brincadeira dessa? E tem uma parte... A Viviane está falando ali do TikTok também. A gente vê... Mas ele é menos, né? Ele é bem menos do que esses outros. Mas é uma febre porque um pouco está transformando, né? Está deixando as crianças adultas, eu acho, antes do momento, né? Do tempo, né? Do tempo. Então, e o que motiva uma criança a mentir? Muito. É aquilo que são dois fatores. A intenção, né? Foi o que eu tinha falado lá atrás, que é a crença de que eu vou mentir e ninguém vai me pegar. E a convencionalidade, que são as regras. De repente, eu recebi um presente que uma pessoa me deu, minha mãe está do meu lado, e aí ela olha para mim como quem diz, agradeça. Aí eu abro o presente, olhando para o presente, obrigada. E tombo o rostinho, obrigada. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é aquilo que você me deu que vai me fazer bem. Não gostei do seu presente, mas minha mãe está ali, eu tenho que agradecer. Então, isso é muito importante, esses toques que a criança dá são sutis, que a mãe e o pai, eles têm que acompanhar, né, o tempo inteiro. Esses seriam os tipos de mentiras infantis? Sim, sim. E tem aquilo que eu falei, tem antissocial, que é aquela que vai esconder um delito. Tem a mentira branca, que não prejudica a pessoa. Mamãe, você tá com uma calça hoje? Ai, tá feio, né? Não prejudica, né? A travessura é aquela que faz por diversão, por simplesmente te sacanear, né? Tipo uma figura de linguagem, uma ironia. Nossa, mas você é burra como uma porta, hein? Então, são ironias que ela faz e a pior de todas, a qual ela não consegue esconder, é a mentira com vazamento, que são aqueles sinais verbais e os não verbais. E aquele meme daquela criança olhando aquela casa pegando fogo lá, aquilo virou uma febre, até hoje é usado lá, né? Tipo assim, é uma criança do mal. E algumas crianças se identificam muito, né, com aquele meme. Sim, por que a gente vê tanto filhos adotivos, né, maltratarem, matarem os pais adotivos? Porque o alicerce não foi formado. Não tem um vínculo ali. Embora muitos dão certo, mas a maioria sempre tem alguma coisa que ela quer fazer com relação a quem está criando. Por quê? Porque aquilo ali afeta. Eu quero um dinheiro que eu não tenho, então se ela não quer me dar, eu vou matar. Resolve o meu problema. Então a gente vê isso muito o tempo todo. O Thiago Izaguirre fez uma pergunta ali. Se possível, professora, Thiago, meu aluno também. Obrigado, Thiago. Fale sobre o famoso terror noturno que algumas crianças têm e quais as consequências. Eu tive isso. O Thiago falou e eu lembrei que eu tinha lá. Porque os pais, antigamente, eles assustavam muito a gente com o lobisomem e com diversos, né, personagens da época, né? E hoje, nos nossos tempos, com o que as crianças elas se assustam? Qual é o terror noturno delas? Por que elas não conseguem dormir? Tem pesadelos? É aquela criança que gosta, né, de ver filme de terror, ver filme de assombração, e ela não tem aquele preparo de estar ali para poder assistir, que aquilo é uma fantasia, é algo que não ocorre na realidade. E aí eu me lembro de uma pessoa que a gente atendia, e ela falava assim, depois a mãe dela veio falar com a gente, então até hoje é um caso inédito, porque ela ficava olhando o povo na televisão, nas novelas, nos filmes, e falava assim, olha, aquele tanto de gente que está ali assistindo, eles vão entrar aqui dentro de casa, que hora? Aí essa pessoa falava assim, não, pode ficar tranquilo.
Aí ele falou, eu quero ir dormir, mas esse povo tá todo aqui. Aí ela falou, não, você quer ver como é que vai todo mundo embora? Vamos desligar aqui que vai todo mundo embora. E aí a criança ia dormir. Ela ficava ligada o tempo inteiro em televisão, em filme. E o terror, e tem um artigo meu que eu falo sobre isso, Conto de Fadas, é que a história que a mãe, que os pais contam para a criança, bem pequenininha, e aí começa a falar a história do Chapeuzinho Vermelho, conta a história do Lobo Mau, e isso conta ao fato de ter uma perversidade. E a criança cresce com aquilo. E aí ela diz assim, olha, se você não dormir agora, o lobo mau vai te pegar. É. E sempre ela fica com aquilo na cabeça. Então ela quer dormir de luz acesa. Por quê? Minha mãe falou que o lobo mau vem me pegar. Então já começa a desconstruir a parte de uma criança ativa. Começa a construir o medo. E o medo, ele faz as preces em todo mundo. Né? Então, tem alguém perguntando aí, meu pai... Leia para mim, Henrique, por favor. Meu pai era brigadiano e eu sentia sempre ao entardecer quando eu sabia que ele ia sair de casa para dar serviço. Me dava muito... quando ele saía, dava agonia. Por quê? Porque ele ia ficar sozinho. Então, a referência paterna, que é o quê? A lei, a proteção, acabou ali. Então, o terror da noite, o terror da criança falar, papai, mamãe, deixa a luz acesa. E aí a mãe volta lá e vê que a criança dormiu. Aí ela apaga essa luz. Então, quebrou a confiabilidade. Quebrou a confiança entre o filho e a mãe. Porque se eu pedir para deixar a luz acesa, é para deixar a luz acesa. E quando ela percebe que a criança dormiu, eu vou lá e apago a luz. Então, quebrou o meu vínculo afetivo com minha mãe ou com meu pai. Não pode isso, tem que falar. Olha, você estava dormindo, então eu achei melhor apagar a luz. Ou então, no dia seguinte, conversar. Amanhã, quando você dormir, eu já vou apagar a luz. Posso? É ter um nível de confiança, equilibrar, para que a criança sempre tenha na mãe uma pessoa de confiança. E não uma pessoa que desconfia, uma pessoa que vai fazer mal a ela. É a mesma história dos contos da carochinha. Eu tenho duas questões aí. A primeira, no momento a criança, ela tá tranquila, não tem problema nenhum, sabe? E dali a pouco, ela começa a sentir medo. E aí o pai ou a mãe não conseguem nem ir no banheiro. A criança quer estar na porta do banheiro. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela ficou com medo? O que causou isso? É uma coisa grave? E como a gente consegue superar isso, fazer a criança superar isso? O medo, ele vem acarretado de algum distúrbio que essa criança teve. Ou seja, pelo fato de alguma palavra chegar a ela de uma forma indevida, ou seja, por uma agressividade, por uma violência. Então, o que ela faz? Ela tem medo de ficar sozinha. Ela não fica sozinha, você vai ao banheiro, ela vai atrás. Você vai beber água, ela vai atrás. Por quê? Porque naquele espaço, ela não quer permitir que outra pessoa entre. Então, é necessário conversar o que ela busca. Por que ela está ali atrás de você, sendo que vocês vivem na mesma casa, sendo que vocês são uma família? Isso é muito importante, né? E eu me lembrei aqui de uma coisa, nesses jogos de horror aí, no Roblox, muitos pais que ficam preocupados, existe uma maneira dos pais entrarem e ficarem visualizando, monitorando o que o filho faz. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer um login, ele vai clicar na engrenagem, que é no canto superior direito, ele vai selecionar configuração e segurança, vai ativar aquele controle de restrição de conta. Ali ele começa a monitorar tudo aquilo que a filha faz.
A Viviane fez uma boa colocação ali. Ela tem medo de deixar a filha dormir em outro quarto. A mãe, fica mais segura com a filha dormindo junto. Viviane, eu vou perguntar para você. O problema está com você, não é com a filha, né? Então, quer dizer, a criança cresce. Isso é excesso de cuidado, é excesso de... Com certeza, né? É o zelo, né? Que ela não pode ter. É o zelo. Porque a criança que dorme com os pais está errado. Ela tem que saber que existe limite e que naquele ponto ela sabe que naquele ponto é hora da mãe e do pai dormirem. Então, ao entrar no quarto, bata. Você vai entrar no quarto, bater. Então, ela tem que, o tempo inteiro, ela tem que perceber que existem limites. Porque depois vai formar uma criança totalmente insegura, totalmente dependente da mãe, ao ponto de querer escolher uma roupa e falar, mãe, que roupa que eu vou? Então, ela está cerceando toda a parte que a criança tem de escolha, ela está cerceando, escolhendo por ela. Nunca ela pode fazer isso, nunca. Doutora, o que a senhora diria para os pais que têm preocupações, que têm filhos de 3, de 4 anos, que é uma idade que já saiu da escolinha, ela está pronta quase para entrar para a primeira série. Geralmente, se a mãe, né, geralmente a mãe que cuida o filho, né, não vamos negar aqui que 99% são, 90%, vamos botar 90% são as mães que cuidam das crianças. O que elas podem fazer para se segurar? O que a senhora pode dizer para essas mães, né, em relação a tudo isso, com essas idades, 3, 4, 5 anos, como que elas devem fazer para enxergar tal ato, como que elas buscam isso e como que elas trabalham, né, com um profissional. Tem várias saídas que eu sei que a senhora sabe muito bem como orientar. Bom, primeiramente, evitar deixar o filho, né, dormir em casa de parente, de amigo, aos quais você não conheça. Na escola, conhecer a professora, conversar com a professora, conhecer os colegas da escolinha, conhecer os hábitos dessas crianças e, importantíssimo, deixar para a professora ou para a coordenadora da escola orientação de que quem vai buscá-la é fulano de tal. Se eu não puder ir buscar meu filho, eu vou ligar para você e vou dizer, olha, quem vai buscar meu filho é a minha sobrinha, é a minha tia, é o meu irmão de nome tal. Então, a mãe ligar para a escola informando quem é que vai buscar essa criança. Orientá-la a reconhecer o desconhecido. Orientá-la a não aceitar balas, não aceitar guloseimas de qualquer pessoa desconhecida. Sempre agradecer. Olha, mamãe, eu não aceitei bala do moço que estava na porta perto do pipoqueiro. Porque essas coisas acontecem, são naturais. O pedófilo, ele está ali próximo. E ele vai buscar um meio, um artifício, onde essa criança esteja suscetível ao ponto de que ele possa entrar. E como que ele vai entrar? Agradando. Então, eu vou levar você no cinema, eu vou levar você para comprar uma pipoca. Você gosta de bombom? Você aceita esse bombom? Eu trouxe para você, pode pegar. É uma delícia. E aí, do bombom vai passando para uma caixa de bombom, da caixa de bombom vai passando para um cinema, do cinema já passa para a casa do pedófilo, e ali ele começa a agradar com roupas, coisas que talvez ela nem tenha acesso, mas ele tem. E como que ele vai buscar isso? Ele vai trazer essa criança para ele. Como? Simplesmente pelo ato de agradar. Então, é imprescindível, pai e mãe, mostrar para a criança, confie em pai e mãe, não deixe ninguém tocar nos seus genitais, somente papai e mamãe.
É Excelente. importantíssimo isso, importantíssimo. Não deixar filho sozinho, né? Ir a banheiro público, de shopping, de restaurante. Não permitir webcam o tempo inteiro ligada. Não permitir webcam com desconhecidos. E, principalmente, colocar uma fita adesiva preta na webcam. Por quê? Porque o hacker, que ele está do lado de lá, ele consegue entrar. Com a fita preta, mesmo que a câmera esteja desligada, o hacker consegue entrar. E com essa fita preta, ele não consegue acesso, porque não tem luz nenhuma. Então, ele não consegue adentrar na sua casa. Então, câmera desligada e o tempo que você não estiver presente, fita adesiva na webcam. Doutora, já está fechando o nosso tempo, daqui a pouco nossa live vai cair, são 55 minutos. Eu deixo aberto para a senhora fazer as considerações finais. E, mais uma vez, eu quero agradecer. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu sei que esse vídeo vai ficar à disposição no IGTV. E quero agradecer de antemão a sua dedicação, né, e ter vindo, né, falar para as pessoas aí o que muita gente precisa ouvir, né, como pai, como mãe, e fica à sua disposição para fazer essa parte final. Mais uma vez agradeço a confiabilidade no meu trabalho, a confiança, o convite de pessoas que estão tão distantes e se interessarem por um trabalho que é muito sério, com muito profissionalismo. E eu deixo mais duas coisas principais. Cuidados. Atualizar sempre a senha, trocar as senhas periodicamente, colocar um antivírus firewall, desativar a função de compartilhar recursos, isso é importantíssima, fazer o backup e sempre locais perigosos para hacker são principalmente 3: lan house, reserva de hotel, lojas virtuais. Então, ter muito cuidado com isso aí. E no mais, quem se interessar, a gente tem cursos aí sobre essa parte de crimes na internet, sobre pedofilia, a parte de crianças. Quem se interessar, manda um direct, entre em contato comigo ou com o Henrique e a gente vai montar cursos específicos, se vocês quiserem ir para promotoria em Santa Catarina. Eu que agradeço mais uma vez e obrigada, Henrique, pelo convite. Doutora, muito obrigado a todos aqueles que estiveram presentes e puderam, né, desfrutar desse momento com a doutora Cláudia. Eu encerro o nosso vídeo, fica à disposição no IGTV. Uma boa noite a todos.